com o nosso terceiro tópico, que é o suicídio consumado. É o mesmo contexto do consumado. Esse tema sensível, suicídio, ele deve ser abordado com uma empatia e compaixão, tá? Ele deve ser olhado, reconhecido, um reconhecimento profundo de sofrimento emocional e psicológico que leva alguém a considerar essa opção. Para a pessoa chegar a reconsiderar essa opção, a pessoa não está bem, a pessoa está passando por algum tipo de emoção, algum tipo de dificuldade, e o nosso zelo, o nosso papel é sermos sensíveis com esse procedimento, tá? A Bíblia nos ensina a amar e cuidar um dos outros. Nós devemos cuidar das pessoas, né? Mostrando compaixão e oferecendo apoio a essas pessoas. Nós não devemos julgar. A passagem que nós vamos ver agora está em Romanos capítulo 12, versículo 15. Então eu convido mais uma vez que você possa abrir tua palavra, né, para acompanhar, que diz que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tá? Ou seja, nós devemos ter empatia com essas pessoas, devemos ajudar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Porque aqui em Romanos nós aprendemos, né, que devemos ter empatia, cuidar dessa pessoa, né, demonstrando a importância de estar presente ao lado dela, né, para dizer, estou aqui, você não está sozinho, você não está sozinha. O suicídio é considerado um pecado muito grave contra a vida que Deus lhe deu. Ou seja, pois envolve a destruição deliberada de um dom sagrado. É o que possamos ver na palavra, que não faz uma afirmação direta sobre o perdão para aqueles que cometem suicídio, né? Mas destaca a importância de preservar a vida. Isso mesmo, e de buscar a vontade de Deus em todas as circunstâncias. A passagem bíblica que elabora a santidade de vida, nós vamos ler no livro de Êxodo 20 e 13, ou seja, capítulo 20, versículo 13. Vamos abrir junto comigo? Então, aqui no livro é apenas um versículo, duas palavras, apenas duas palavras. Não matarás. Apenas isso. Não matarás. Esse é um dos 10 mandamentos, né? Não matarás, né? Onde é dito que, embora que possamos julgar, mesmo que possamos julgar o coração e a condição espiritual das pessoas que cometem suicídio, é importante buscar apoio, isso mesmo, compaixão e cuidado para aqueles que enfrentam pensamentos suicidas, pois há esperança e ajuda disponíveis para ele. Sempre haverá esperança e ajuda disponível. Ou seja, como está escrito em Salmos. Vamos ler em Salmos? Salmos 34, 17. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os do espírito abatido. Eu vou ler novamente. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva do espírito abatido. Em um vídeo anterior que eu fiz, eu não lembro qual foi o tema, mas nós comentamos sobre o espírito abatido e eu até prometi gravar um vídeo sobre esse tema, espírito abatido. Não esqueci. Eu vou gravar, tá bem, gente? Não se preocupem. Mas os salvos e salva do espírito abatido. Aquela coisa do espírito abatido. A pessoa fica abatida, a pessoa fica em depressão, a pessoa entra em angústia profunda. Sabe, meus amigos, eu posso falar de propriedade que quando a pessoa entra num espírito abatido, é difícil ela sair. É difícil ela ter uma oportunidade, uma janela para que ela possa escapar.
As pessoas ao redor não compreendem. As pessoas ao redor parece que é muito fácil sair do espírito abatido, mas é muito difícil. Então, voltando aqui, o seu valor é inestimável. O valor é inestimável e há um futuro e uma esperança para essa pessoa. Essa pessoa é muito importante, é muito importante. Nós devemos manter a fé, pois a luz pode surgir até mesmo nas trevas mais intensas, não é isso? Ou seja, que nós possamos ter um zelo sobre essas pessoas, né, que têm esses tipos de pensamentos. Esses pensamentos advêm de muitas e muitas situações adversas, né? Problemas de saúde, problemas emocionais, problemas da adolescência. Então nós devemos estar atentos àquele familiar nosso, aquele parente nosso, aquele irmão, aquele conhecido, aquele desconhecido, né? Porque o desconhecido seria o nosso próximo. Então nós devemos estar atentos a essas pessoas, né? Porque quando a pessoa comete, ela não tem tempo. Assim como se a pessoa vier a morrer quando sem liberar perdão, ela não teve o perdão de Deus. E a pessoa que comete o suicídio consumado, ela também morre sem perdão, se ela não se arrepender genuinamente, né? Porque não há tempo. Não tem como ela se arrepender. Ela está ferindo um dos 10 mandamentos. Não matarás. Ela está matando aquela obra de Deus. A pessoa está tirando a sua própria vida onde ela não tem esse direito. E nós devemos cuidar e ajudar e estar atentos. Amém? Apostasia. Apostasia é um sentimento muito destrutivo e muito triste existir na vida das pessoas, né? Ou seja, a apostasia na fé cristã refere-se à disseção ou abandono consciente da fé em Jesus Cristo e das verdades do Evangelho. Ou seja, a pessoa abandona a fé cristã, a pessoa abandona Jesus, a pessoa já não quer mais saber de Deus, não quer saber mais de Jesus, não quer mais saber do Espírito Santo, não quer mais saber de igreja, não quer saber mais de nada relacionado à religião em si. Não quer mais saber da fé cristã. Essa pessoa se apostou, né? Ou seja, é uma renúncia deliberada às crenças e práticas cristãs fundamentadas, né? Ela deixa, praticamente abandona. A passagem bíblica que aborda a apostasia está no livro de 1 Timóteo 4:1. Vamos ler? Então eu convido você, né, a abrir sua palavra de Deus também juntamente comigo, a Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, né? Inclusive, a epígrafe aqui em cima, que nós lemos, ela até afirma isso que nós falamos, a apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Forte, né? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, é o que tem acontecido hoje no dia a dia, né? Hoje no dia a dia as pessoas falam abertamente o inimigo das nossas almas. Ele é honrado aí por certas pessoas, por certos grupos, e se ofendem se nós falarmos qualquer coisa. Mas está escrito, o destino dele já está selado, junto com aqueles que vão junto nas suas ideologias, né? É muito triste a gente falar sobre esse assunto, é muito triste. Essa passagem ela nos adverte também, né, sobre os tempos finais, que alguns se desviarão da fé,
né? Seguindo ensinamentos enganosos e a doutrina de demônios. É o que mais tem na internet, é o que mais tem na internet. Muitas pessoas usando púlpitos, usando igrejas, usando títulos para te enganar a mim. Nessa hora a gente fica um pouco triste e chateado. A apostasia é considerada um grave pecado, pois implica em rejeitar a salvação em Cristo. A pessoa está rejeitando a salvação em Cristo e se afastar da comunhão com Deus. No entanto, a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependem e retomam a fé, né? As misericórdias de Deus são infinitas. As misericórdias de Deus duram para sempre. Se a pessoa se apostou, vem até Deus com o coração genuinamente, em lágrimas, chorando, pedindo perdão, aquele perdão genuíno, tudo é possível para Deus. A misericórdia dele não tem fim, né? Então, que nós possamos ter atenção a isso, porque a apostasia é considerada um pecado sério e sem perdão quando consumada, porque envolve rejeitar a pessoa conscientemente, ela rejeita a fé em Deus, rejeita a fé em Jesus, ela rejeita e nega o Espírito Santo, né? A Bíblia menciona em Hebreus, eu convido você a ler comigo em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 6. É impossível, pois, por aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. A apostasia é um tema muito sério. Cuidado! E provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então, cuidado com a apostasia, né? É importante ressaltar que a passagem não exclui a possibilidade de perdão para aqueles que se arrependem sinceramente e retomam a fé, buscando a reconciliação com Deus.